O povo de Israel no deserto também passou por um processo muito longo até chegar em Canaã. Nós sabemos que eles tiveram vários altos e baixos. Eles passaram por tudo aquilo porque Deus estava provando o coração deles. Mas desde o dia em que Davi foi ungido a rei de Israel até o dia em que ele foi nomeado rei de fato, se passaram 20 anos. 20 anos! Isso tudo é processo. Outra coisa que é interessante, não adianta você falar que é muito difícil o processo, porque existiu uma pessoa que correu esse trecho por nós. Então ele sabe que é capaz. Quem é esse atleta aí? Vai, gente. Olá, pessoal. Eu sou Margareth Viado. Não, mas eu não sei. Como é que você chama? Érica? Não é isso que eu quis dizer. Mãe? Para! Depois eu quis Mamãe? dizer. Quem tá aí? Quem tá aí? Olá, pessoal. Eu sou a Margareth Biasi. Eu sou a Rafa. E eu sou a Vi. E esse é o nosso quadro Elas e Eu. Hoje nós vamos falar sobre processos. Já convida aí o seu advogado. Verdade. Processos são nada mais, nada menos do que o percurso que você vai ter que percorrer para chegar no seu objetivo final. E nós escolhemos falar sobre processos hoje porque, né, gente, está todo mundo passando por algum processo em todos os momentos da vida e nem sempre os processos são tranquilos. Muitos processos são dolorosos. Então, o que fazer quando o processo está sendo doloroso e o processo está longo e não está chegando no final? Mas apesar do processo algumas vezes ser penoso, demorado, doloroso, ele é extremamente necessário e não é aquela coisa que você pode pular. Só quando você está assistindo aquele vídeo no YouTube, aparece aquele comercial e você quer pular, você não pode fazer isso com o processo. Simplesmente não pode, para pensar. Você não verdade. pode. Você tá construindo um muro e você pula o processo de pôr o cimento, vai cair esse tijolo. Vai cair. Então, Quer construir um sobrado e não quer pôr a fundação? pois é. Um exemplo muito interessante sobre processos é a vida de um atleta. Olha que interessante, ele se prepara, ele treina, ele se alimenta, ele tem um instrutor para falar o que fazer e deixar de fazer, para acompanhá-lo. Olha que interessante. Mas depois de todo esse processo, depois de todo esse tempo de investimento, se ele queimar a largada, ele perde tudo que ele fez. Até porque o fato de você queimar a largada, você é desclassificado. E é uma das primeiras regras que te ensinam lá atrás, no início do processo. E é engraçado que quando a gente pensa na questão do atleta, que ele está na largada, na verdade é o início de um outro processo, ainda tem toda a corrida pela frente, tem trecho que ele tem que colocar menos força, tem trecho que ele tem que colocar mais força, tem trecho que ele tem que... É muito doido. E outra coisa também muito interessante sobre o atleta é que se você pensar no atleta e em nós, como cristãos, já tô sem mão pra fazer o nós. No atleta e em nós, como cristãos, nós também temos um instrutor. Sim. Nós também estamos nesse processo de nos exercitar dia a dia. Nós também estamos nesse processo de evitar algumas coisas, assim como o atleta evita várias coisas para poder se preparar. Mas, diferentemente dos atletas, você e eu não estamos em uma competição. Todos nós chegaremos no grande dia, todos nós receberemos o prêmio de mais que vencedores, porque isso já foi conquistado por nós lá na cruz. Mas o fato é, nós somos muito parecidos com os atletas nesse sentido. Não, o próprio apóstolo Paulo disse que a gente prossegue pro alvo a fim de ganhar o nosso prêmio. Então, todos nós estamos prosseguindo para o mesmo alvo. Então, quem vai chegar no alvo? Todo mundo que prosseguir pro alvo, não é quem vai chegar em primeiro ou em segundo. Todo mundo que for em direção ao alvo vai chegar ao alvo, que é o céu. E uma última coisa, falando sobre essa parte da corrida, o que chega no final mesmo é o que não parou no meio do caminho. Não parou no processo. É verdade. Porque muitas vezes a gente quer parar no processo porque a gente não entende como ele é importante. Então, se você desistir do processo, você desistiu do prêmio final também. Outra coisa que é interessante, não adianta você falar que é muito difícil o processo, porque existiu uma pessoa
que correu esse trecho por nós. Então ele sabe que é capaz. Quem é esse atleta aí? Jesus. Em Provérbios 16:9 diz assim: o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor é que determina os seus passos, ou seja, os seus processos. E como nós falamos aqui no começo, o processo nem sempre é uma parte tranquila. Algumas vezes ele pode ser um pouco doloroso. Nós vemos vários exemplos na Bíblia, na verdade, todo mundo na Bíblia. Exatamente. Todos passaram por processos, porque eles fazem parte. Um exemplo assim muito bom que nós podemos dar é José. Antes de José... Gente, é um trava-língua. Antes de José... É muito difícil. Deixa eu falar a frase. Não. Antes de José, vai. Falando de José... Ai, não ficou bom, não? Blé, blé, blé. Ai, fala você, então. Fala Não, eu vou. Sangue de Jesus Para, tem mãe. poder, vai. José, por exemplo, antes dele chegar na posição de governador, ele passou por um processo gigante e até muito doloroso. Ele foi vendido pelos irmãos. Acusado. Ele foi acusado, ele se tornou escravo. Foi preso. Porque, enfim, a mulher inventou várias coisas lá. Foi preso, virou auxiliar do carcereiro. É carcereiro, né? É. Virou auxiliar do carcereiro, fez várias coisas até que finalmente ele chegou na posição de governador. Ele teve que passar por um processo, até porque se ele não tivesse passado por esse processo, ele não estaria preparado para ser governador. Todo mundo quer olhar para os grandes exemplos da Bíblia e ser igual. Nós não queremos passar pelo que os caras passaram. Não dá pra pular, gente. Fazer aquele arco-íris assim. Não dá. Você precisa passar pelo processo. Só que a vida não é salto de vara. Não. Davi, por exemplo, foi um grandíssimo rei. Existe essa palavra? Sim. Mas desde o dia em que Davi foi ungido a rei de Israel até o dia em que ele foi nomeado rei de fato, se passaram 20 anos. 20 anos! Isso tudo é processo. Nesse período ele estava aprendendo, estava sendo melhor, estava quase sendo morto, tendo a oportunidade de matar o Saul, não matou. Então, o processo de Davi preparou ele para ser o rei bondoso que ele era. Uma pessoa que olhou pra Saul ali, falou, tá tentando me matar, mas não vou matar porque ele é ungido. Essa pessoa tá sendo preparada para se tornar o rei de uma grande nação. Outro exemplo que nós temos muito forte na Bíblia, que é o que eu mais gosto, particularmente falando, é o exemplo de Jesus. Ele passou 30 anos pelo processo, olha só. E ele vive o seu ministério por apenas 3 anos. Mas olha, gente, ele passou tão correto pelo processo que o ministério dele, de 3 anos, a gente recebe os efeitos até hoje. Jesus, ele não precisava ter vindo como um menino. Ele poderia ter vindo do deserto, como João Batista, aparecer do nada, que aliás eu acho daria até mais credibilidade para Jesus do que vir como um bebê, nascer numa manjedoura. Vamos combinar, hein? Todo o processo de Jesus não facilitou para ele, muito pelo contrário, o processo de Jesus dificultou até o ministério dele, mas ele se manteve em pé. Então, se você estiver passando aí um momento muito difícil na sua vida, pode ser que você esteja bem no meio de um processo. Você não pode desistir agora, senão você vai voltar lá no começo. Mas olha que interessante, todos esses ícones da Bíblia, esses homens de Deus, esses patriarcas, a maioria deles que tiveram os seus processos bem difíceis foram os que mais se mantiveram em pé. Olha que interessante. O povo de Israel no deserto também passou por um processo muito longo até chegar em Canaã. Nós sabemos que eles tiveram vários altos e baixos, mas em Deuteronômio, Moisés fala para o povo que eles passaram por tudo aquilo porque Deus estava provando o coração deles. O processo é exatamente sobre isso, sobre ser provado, sobre ser moldado, sobre ser preparado para viver lá na frente o ser governador, o ser o rei e todas as outras coisas que o Senhor tem preparado para nós. Mas, gente, Deus não prova o nosso coração porque Ele quer fazer a gente sofrer. Tipo, eu vou provar esse povo por 40 anos. Primeiro que não foi a escolha deles, né? Caso à parte. Mas, pensa, por exemplo, numa parede. Para ela aguentar um peso muito pesado, antes ela precisa ser chumbada. Então, tem essa necessidade de você passar por esse processo para você ficar mais forte, para você conseguir viver um propósito diferente. Um dos exemplos que eu acho bem relevantes pra gente comentar hoje é sobre o exemplo da borboleta. Olha que interessante. A borboleta ela é bonita, todo mundo admira, todo mundo gosta, mas ninguém vai lá observar a lagarta. Olha só que interessante, você não pode tirar o processo da lagarta.
Inclusive, se você abrir um casulo antes, você pode comprometer não só a saúde de uma borboleta, mas também você pode comprometer os seus voos. Eu vi uma história uma vez que uma pessoa foi ajudar a tirar o casulo da lagarta e ela ficou com problema na asa e não voava direito. Tudo bem você querer o verão, todo mundo quer, gente, mas não tem como a gente pular o inverno. Ele também é importante de certa forma. Tudo bem você querer os músculos, mas não tem como você querer pular a dor dos exercícios. Todos esses processos, que inclusive todos de certa forma envolvem alguma dor, todos esses processos são o que vão te levar para o seu resultado final. Vão te levar para lá e vão te fazer ficar lá. Todo mundo quer ser uma árvore bem grandona, mas ninguém quer ser uma sementinha. Que não bastando ser uma sementinha, vocês sabem, vocês estão ligados que uma sementinha para virar uma árvore ela tem que morrer. Tem que morrer. Ninguém quer isso. Todo mundo quer ter filhos saudáveis, mas dizem, né? Eu não faço ideia que a gestação é muito complicada. Então, não tem como, não tem outro jeito de você ter um filho se não for através de uma gestação, gente. As crianças nascem assim, pelo amor de Deus. Então, respeite os processos. E principalmente, respeite o Deus dos processos. É Ele quem criou os processos. Foi Ele quem te colocou no processo que você está passando agora. Então, creia, entenda e aprenda durante esses processos, porque sem eles, você não vai conseguir viver o que Deus quer que você viva lá na frente. Ó, a Vitória, por exemplo, é uma boa pianista. Amém! Ótimo. Percebo. Mas eu já assisti o quanto ela já ficou em casa para estudar, ensaiar, né, Rafaela? A gente já viu o quanto ela investiu de tempo e dinheiro para estudar, ou seja, não dá para querer ser uma pianista como a Vitória hoje se você não olhar os processos dela lá atrás. A Rafaela é uma grande designer gráfica. Amém, eu recebo, Jesus. Aliás, os nossos vídeos é ela que edita todos. Mas você não faz ideia do quanto ela já ficou até as 3 da manhã, né, Vitória? Cortando vídeo, aprendendo, estudando os termos em inglês, aprendendo como fazer e investindo dinheiro em programas. Ou seja, o processo é que vai te tornar quem você é hoje. Minha mãe é uma grande treinadora. Mas se você não estiver aqui para ver o processo de como ela estuda, de como ela pesquisa, de como ela se dedica, de como ela lê, você nunca vai entender como é que ela pode chegar na frente de tantas pessoas. É estranho ser elogiado, não é? Como é que ela pode chegar na frente de tantas pessoas e falar tão bonito, tão bem? Então, a parte do estudo, a parte da dedicação existe, e sem ela não tem o resultado. E olha que interessante, cada pessoa tem um processo diferente, porque cada pessoa tem um caráter diferente. Eu me lembro, há 25 anos, mais ou menos, quando nós fomos para a igreja, eu e minha família, um pastor disse para minha mãe que Deus estava falando com ele e disse assim: a senhora tem 3 filhos que irão pregar nos Estados Unidos. E eu guardei aquela mensagem para mim, e somente 25 anos depois é que eu estive nos Estados Unidos pregando lá. Olha o tempo, era o tempo que o Senhor estava moldando, ensinando, preparando, orientando, dando experiências reais com Ele e com as pessoas, para que nós tivéssemos uma pregação assim, firmada mesmo no Senhor. Se você fosse antes desses 25 anos, e aí? Teria sido não teria tanta experiência. Não. Talvez até não teria dado tanto valor como dá. você deu depois de ter esperado tanto tempo. E se você finalmente chegou? Se você tivesse desistido no meio do processo de esse negócio de pregar é muito difícil, vou investir em outra coisa. E aí? Levantava outra Margarete. Sabe por quê? Os planos de Deus não são frustrados. Então que se frustrem os nossos. É assim, se Deus tem um propósito de fazer alguma coisa, Ele vai escolher uma pessoa para aquilo. Se a pessoa não quiser, porque Ele deu esse direito para todo mundo, Ele vai escolher outra pessoa. Porque se Ele decidiu que alguma coisa vai acontecer, vai acontecer. Pode ser através de você, ou se você não quiser, vai ser através de outra pessoa. Então, não desiste do processo. E Deus até levanta outra pessoa porque, né, gente, Deus merece alguém que tá fazendo a coisa com coração, com alegria, Exatamente. com amor, com dedicação. Uma pessoa que tá fazendo algo só levando assim, com a barriga. Pô, Deus levanta outro que faça com amor, com dedicação. Respeite o processo, porque quando você está respeitando o processo, você está dando honra ao Senhor. Até porque o processo está sendo feito dentro da sua vida. Eu não sei quantos anos você vai demorar para o cumprimento da promessa na sua vida. Então,
viva o processo de uma maneira assim, íntegra, feliz, honrando a Deus, vivendo, tendo seus filhos, honrando seus pais, porque o processo todo, ele é um conjunto da nossa vida com a preparação. E o processo vai te permitir, como nós já falamos, você continuar firme lá no alto, lá para tudo aquilo que você planejou. Então, que o processo possa colocar em você raízes profundas, para que quando você chegar, você fique lá e permaneça lá para a honra e glória do Senhor. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso vídeo de hoje. E se você gostou, Compartilha! Se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para você sempre receber um videozinho e deixa o seu like. E a gente se vê na semana que vem. Tchau! um beijo e um queijo! Eu queria ver você comer queijo de goiabada, porque você sempre fala desse queijo. Tem que ser goiabada light.